Daí, pessoal, mais uma resolução. Num parque aquático existe uma piscina infantil na forma de um cilindro circular reto de 1 metro de profundidade e volume igual a 12 metros cúbicos, cuja base tem raio R e centro O. Deseja-se construir uma ilha de lazer seca no interior dessa piscina, também na forma de um cilindro circular reto, cuja base estará no fundo da piscina e com o centro da base coincidindo com o centro do fundo da piscina, conforme a figura. O raio da ilha de lazer será R. Deseja-se que, após a construção dessa ilha, o pedaço destinado à água na piscina tenha um volume de no mínimo 4 metros cúbicos. Considere 3 como valor aproximado para π. Para satisfazer as condições dadas, o raio máximo da ilha de lazer R em metros estará mais próximo de... Bom, então como é que é a história aqui? Eu tenho uma piscina que tem um formato cilíndrico, né? Então deixa eu desenhar, ela está vista aqui de cima, tá? Eu vou desenhar esta piscina vista meio assim, uma vista lateral. Ó, aqui está a piscina. E essa piscina, ela tem... Vou deixar até esse desenho aqui. Vou caprichar porque eu vou deixar o desenho aqui. Então, ó, aqui eu tenho a piscina assim, ok? Diz que essa piscina, então, ela é cilíndrica e ela tem volume de 12 metros cúbicos. Então, o volume aqui, ó, é de 12 metros cúbicos. Falhou aqui. Só escolher o pincel aqui. Ok, acho que agora vai. Então, aqui tem volume de 12 metros cúbicos. E me diz que tem 1 metro de profundidade. Então, 1 metro de profundidade e volume total 12 metros cúbicos. Então, significa que esta altura aqui é igual a 1 metro. Ok, aí deseja-se construir nesta piscina uma ilha de lazer seca no interior, que também será na forma cilíndrica e com a mesma altura e coincidindo o centro desta ilha com o centro do cilindro. Como mostra a figura, ó. Aqui está a ilha, ó. A ilha de lazer é isso aí. Imagina isso aqui feito com concreto, né? E aí eu fico então com o centro dessa ilha coincidindo com o centro da piscina. Então aqui, ó, vou fazer o desenho desta ilha aqui mais ou menos, ó. Ficaria assim, ó. Tentar fazer aqui, ó. Aqui estaria a vista lateral dessa ilha. E aqui em volta, né, a água. Isso aqui vai ficar tipo uma forma daquelas de assar bolo, né? Tem o cilindro em volta, né? E no meio tem aquela saliência. E aí a massa do bolo fica entre as paredes da forma e entre aquela parte saliente por dentro ali. Bom, enfim. Então essa figura retrata o que eu tenho, né, a situação, e agora eu vou executar os cálculos. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que construir esta ilha de forma que o espaço destinado à água fique no mínimo de 4 metros cúbicos. Então nota que vai diminuir aqui, ó, a quantidade de água dentro dessa piscina, de 12 para 4 metros cúbicos. Então, eu preciso pensar o seguinte. Olha só. O volume inicial da piscina é de 12 metros cúbicos. E o volume que essa piscina vai ficar, vamos botar assim, ó, volume final, com a colocação da ilha, o volume final fica de 4 metros cúbicos. Então o que eu sei? Eu sei que o volume da ilha que será inserida vai ocupar 8 metros cúbicos.
E aí eu estou pensando o seguinte, eu estou pensando baixar de 12 metros cúbicos, não para o mínimo de 4, mas sim exatamente 4. Então eu não estou pensando, por enquanto, estou deixando esse mínimo aqui fora do raciocínio. Eu estou baixando de 12 metros cúbicos para 4 metros cúbicos. E para isso acontecer, o volume da ilha tem que ser de 8 metros cúbicos, né? Porque daí a ilha vai retirar, né, esse volume da piscina. Ok. Então vou pensar assim. Eu tenho que calcular então o raio. Ele quer o raio máximo da ilha de lazer. Então vou pensar assim, ó, o volume da ilha, que é um cilindro, é o que? Área da base. Vou fazer bem devagar aqui, ó. Volume do cilindro, que é o volume da ilha, né? É a área da base vezes a altura. Volume da ilha, área da base é π, vezes raio ao quadrado, área da base, área do círculo, e vezes a altura. Então eu sei que o volume que essa ilha terá, no máximo, então o volume máximo dessa ilha será de 8 metros cúbicos, igual π, ele manda considerar 3. Então aqui volume máximo 8, o π é 3, vezes o raio ao quadrado, que eu não sei, justamente é isso que eu quero, raio ao quadrado, e vezes a altura. A altura da ilha é a mesma altura da piscina, né? Lembra que ele falou, 1 metro, vezes 1. E aí eu tenho que 8 é igual a 3r ao quadrado vezes 1, 3r ao quadrado, logo eu tenho que 3r ao quadrado é igual a 8. Então, quando eu calcular esse raio aqui, olha só, raio ao quadrado igual a 8 terços. Raio é igual a mais ou menos raiz quadrada de 8 terços. O menos aqui eu nem vou utilizar, por quê? Porque o raio não pode ser negativo, né? É uma medida, então o raio fica só positivo, raiz quadrada de 8 terços. E observa que isso aqui, ó, é o raio máximo, né? Por quê? Porque vai me dar o volume máximo da ilha. Se eu quero ter um espaço mínimo de volume de água, ou um volume mínimo de água, eu tenho que ter um volume máximo de ilha. Para o volume máximo de ilha ser essa expressão, então esse raio aqui é o raio máximo. Então isso aqui, ó, é o raio maior possível. É o raio máximo. Para que eu tenha então o volume máximo possível, né, de forma que eu tenha então o mínimo de água na piscina. E aí vou calcular isso, né? O raio então, o raio máximo será raiz de 8 sobre de 8 terços. Eu posso fazer o mesmo que raiz de 8 sobre raiz de 3. Raiz de 8, aqui se eu faço aquela fatoração, né? Aqui, ó, 8 dá por 2, que dá 4, dá por 2, que dá 2, dá por 2, que dá 1. Então isso é 2 na terceira, ou 2 ao quadrado vezes 2. Fazer bem devagar para ti aqui, ó. Isso é 2 ao quadrado vezes 2, divide por raiz de 3. Então o raio máximo está dando aqui, cancela a raiz com potência, pula para fora, 2 raiz de 2 sobre raiz de 3. Bom, aqui eu tenho dois caminhos a fazer, né? Um deles é pensar nos valores de raiz de 2 e raiz de 3, né? E aí é bem interessante que se conheça esses valores. Ou eu racionalizo. Eu vou substituir primeiro, tá? Aí eu vou colocar para ti aqui, ó, os valores que são interessantes de se conhecer. Ó, que raiz de 2 para uma casa decimal é 1,4. E aí interessante uma casa decimal, porque as respostas aqui, as alternativas, elas estão todas com apenas uma casa depois da vírgula. Então a raiz de 2 é aproximadamente 1,4 em uma casa decimal, e raiz quadrada de 3 é igual a 1,7. Então, fazendo a substituição disso, eu tenho aqui 2 vezes 1,4, divide por
1,7. 2 vezes 1,4, isso dá 2,8. Divide por 1,7. Como o número de casas aqui depois da vírgula é o mesmo, 2,8 e 1,7, essa divisão dá no mesmo que fazer 28 por 17, né? Como se eu multiplicasse por 10 em cima e embaixo, 28 por 17. E eu executo essa divisão aí. Deixa eu achar um rascunho aqui, vou usar esse pedaço aqui, ó. 27 por 18. Não vai ficar muito apertado, vai ficar feio. Deixa eu usar um outro espaço. Tem que usar aqui, ó. Deixa eu abrir aqui um rascunho. Aqui, ó. Aqui eu vou fazer a divisão, tá? Então eu tenho 28 divide por 17, dá uma vez 17, 17, me sobra aqui 11. E aí já te chama a atenção, ó, que será 1, alguma coisa. Portanto, pode ser letra A, pode ser letra B, ou é 1,6 ou 1,7. Aí aqui eu tenho 11 por 17, não dá, invento 0. 110 por 17, isso vai me dar aqui 5, dá 85. 60, 42, dá 6 vezes 7, 70, 119, passou. Então tem que ser 6 vezes, dá 60, 6 vezes 7, 42, dá 102. Isso me sobra 8. E aí nota que eu nem preciso ver o próximo para arredondar, né? Por que isso? Porque nota que se eu pensar aqui, vamos supor que eu pense, aqui é 8. Então eu vou ter que arredondar para 1,7. Daí eu vou errar o exercício e eu marcar 1,7. Por quê? Porque nota que eu estou calculando aí o que é? É o raio máximo. Então o raio máximo é 1,60 e alguma coisa. Então eu não posso arredondar para 7. Mesmo que seja aqui 1,61 ou que aqui seja 1,69, se eu arredondar para 1,7, eu vou estar ultrapassando o raio máximo, né? Então eu vou ficar com quem? Vou ficar com 1,6. Tá? Então 1,6. Eu não posso arredondar para 1,7. Então, independente do que venha depois aqui, eu tenho que fixar para mim aqui no 1,6. Tá? Isso porque eu tive que seguir aqui uma informação que não me foi dada no exercício da raiz de 2 e da raiz de 3. Ok? Para uma casa, então eu fico com esse raciocínio aí. Ok? Aqui eu podia também ter feito um outro raciocínio aqui, ó, sobre um espacinho, vou mostrar. Eu posso racionalizar isso aqui, né? O denominador, olha só, 2 raiz de 2 sobre raiz de 3. Aí eu multiplico aqui, ó, em cima e embaixo por raiz de 3. Isso vai me levar só para uma raiz. Aí eu tenho 2, que multiplica raiz de 2 vezes raiz de 3 da raiz de 6. Então eu tenho 2 raiz de 6 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9 que dá 3. E aí eu fico na dependência só de uma raiz, tá? Raiz de 6. E aí raiz de 6 eu posso fazer por conjectura, né? Vai ser 2, alguma coisa, aí eu tento 2,1, 2,2, enfim, vou tentando. Aí eu já sei, por exemplo, que 2,5, se eu multiplico e levo ao quadrado, vai dar 6,25, então vai passar. Então significa que eu fico aí com 2,4. E 2,4 vezes 2,4 dá 5,76, se não me engano. Então fica mais próximo 2,4. Aí eu faço 2 vezes 2,4 divide por 3. 2,4 por 3 dá 0,8. Aí eu tenho 2 vezes 0,8. E aí fecha o mesmo 1,6 de raio máximo. Ok? Então eu também tinha esse caminho aqui, né? Para chegar nesse 1,6. Ok? Então ficamos por aqui. Espero que o vídeo tenha te ajudado nos teus estudos. Deixo o meu forte abraço e até a próxima.